Nossa convidada viveu momentos históricos na TV. Ela é a atriz com mais novelas na história. É a dama dos folhetins. Vou pedir que você chame ela com muita elegância. Vamos manter o nível agora, tá, Diguinho? Vamos manter o nível. Claro. Ana Rosa! Bem-vinda, muito obrigado por vir aqui. Estou muito feliz, querido. Estou me sentindo em casa. Pode ficar à vontade. A gente trabalha tantos anos em estúdios e no SBT, não aqui, ainda na Vila Guilherme também. Eu fiz a primeira novela. Primeira novela do SBT? Isso, qual que foi a primeira novela? O Destino. O Destino? Depois fiz Vida Roubada, Conflito e Justiça de Deus. Fiz 4 novelas. Você, aliás, você está no Guinness já ou não? Tô. Está no Guinness? Desde 1997. Ou seja, e de lá para cá você faz mais novela? Fiz mais. Aí você firmou mais ainda o nome no Guinness. Não passou ainda. Estou esperando que alguém Não vai passar. Para quem não sabe, a Ana Rosa está no Guinness como a atriz que mais participou de telenovelas no mundo. No Brasil e no mundo. Um detalhe, telenovelas gravadas em videotape, porque antes do tape as novelas eram ao vivo. Mas não contabilizaram mesmo no assim, não, as ao vivo tem livros, tem pesquisas feitas sobre. Ismael Fernandes, um jornalista que escreveu 3 livros sobre a telenovela brasileira, e mesmo assim ele pesquisou o tempo das novelas ao vivo, também ninguém tinha feito, até eu entrar no Guinness ninguém tinha me passado ainda. Ou seja, Guinness absoluto. Recordista, história viva. Vem cá, você lembra a primeira novela? Qual foi? Lembro. Alma Cigana. É impossível esquecer porque marcou muito a minha vida, Danilo. Qual TV foi? Foi na TV Tupi. Ao vivo? Pioneira. Não, foi a primeira gravada em videotape. A primeira em videotape. Isso. Aí, a Excelsior, em 1963, fez uma primeira novela, já em videotape, com Tarcísio e Glória, que era 22250, sei lá, um número de telefone ocupado. Primeira gravada em videotape no Brasil. Mas a primeira emissora foi a Tupi. Aí, o que acontece? Você sabe que em televisão nada se cria, tudo se copia. Aí a Tupi teve que fazer também a primeira. E foi quando Cassiano Gabus Mendes, que então era o diretor artístico da Tupi, me convidou e eu protagonizei a novela. Uma novela que marcou época foi Rockefeller, Beto Rockefeller. Essa foi na... Também foi na Tupi, foi. Essa novela revolucionou, né? Exatamente. Até então, Qual Danilo... foi a revolução? Foi essa, porque as novelas eram cubanas, mexicanas, argentinas, adaptadas para cá. E Beto Rockefeller foi um texto escrito pelo Benjamin Catan e eu vou lembrar já o nome do outro amigo que escreveu com ele, era uma ideia do Cassiano Gabus Mendes, e eles desenvolveram e mudou os moldes da telenovela até então, porque até então, assim, a mocinha era uma pombinha sem fel, né? E o jovenzinho também, o galã. E ali não, ali pelo contrário. Ali o herói era justamente o anti-herói, que era o Bicão, que foi o Luiz Gustavo que fez, né? Foi a primeira novela com anti-herói. Exatamente. Não era o cara certinho, o príncipe da Disney. Não. Era o cara mais malandro. Malandro, que se infiltrava na alta roda, porque ele queria... E você era a namorada que era feita de tonta? Eu era namoradinha da Moca, aquela bem famíliazinha simplesinha, eles se conheciam desde criança, já tinham ficado namorados. Chifrava. Exatamente, me enganava. Passava a perna. Engambelava, ia lá para o meio dos granfinos, né? Tem aí um trechinho? Plínio Marcos, grande. Mas posso falar Plínio ali? Marcos. Você lembra um pouquinho a Dani Calabresa, de leve ali. Tem um pouquinho. Ainda mais que você tá fazendo papel de Moca e tal, lembra um pouquinho. É verdade que você já beijou o Silvio Santos? Beijei. Olha, essa thumbnail é bom, hein? Essa thumbnail é bom. Já beijei o Silvio Santos.
Como é que foi isso aí? Eu não sei se ele lembra. E olha, eu vou te contar, o Silvio era um pedaço. Era? De mau caminho. É mesmo? Eu digo, era um homem lindo, assim, um homão. Todo mundo dava em cima dele? Tinha, sim. Eu sei como é isso. Eu sei muito bem como é isso. Imagina, Não, você não sabe. Eu sei, sim. Não Eu sabe. também sou um pedaço de mau caminho. Poxa vida. Você é um pedação de toicinho, e aí? Isso é um pedaço de cocô. E aí? Eu falei pra gente manter o nível, mano. Não, mas você me chamou de toicinho. Vai lá. Então, Danilo, o Silvio tinha um programa e um quadro chamado Cidade contra Cidade. E nós éramos jurados. Eu, a Guilu, que depois assumiu o nome de Isabel Cristina, quando ela fez Direito de Nascer, e o Marcos Plonka, que era um ator também das antigas. Nós éramos jurados desse quadro. E, em determinado momento, a produção resolveu fazer uma novelinha dentro desse programa, de Cidade contra Cidade. E formou dois casais. Um era a Guilu com o Marcos Plonka e era eu com o Silvio. E, numa dessas historinhas, o Silvio chegou para mim e disse assim, Ana, a gente aqui no final tem um beijo. Eu nunca beijei assim na frente das câmeras, não sei, né? Eu falei, fica tranquilo, eu já estou acostumado com isso, eu te beijo, pode deixar. Eu não sei se ele lembra disso, mas beijei o Silvio Santos na boca. Com certeza ele lembra, porque o primeiro beijo ninguém esquece. Foi televisivo, né? Ué, mas foi o primeiro beijo. Foi o primeiro beijo na frente das câmeras. Foi uma estreia. Né? Foi uma estreia. Você já gravou com cachumba? Gravei. Mas isso aí é contagioso, como é que foi? Ai, vou te contar. Foi uma história assim. Quando eu estou falando do Silvio, quando o Cassiano Gabus Mendes resolveu fazer uma reprise de Alma Cigana, que foi A Selvagem, aí eu fazia as duas personagens. Uma era uma condessinha, que em determinado momento vai para o convento, porque o namorado vai para a guerra, é dado como morto, ela vira freira e tal. E a outra era uma cigana voluntariosa, eu sempre dançava flamenco, né, com aquelas saias, aqueles decotes. Fiz dois opostos. Assim. Isso. O meu galã, na época, foi na primeira foi Hamilton Fernandes, na Selvagem foi Henrique Martins. Os dois já foram lá para o andar de cima. Aí eu levantei um dia e usava aquelas roupas de época, cabelo de época, muitos cachos, né? Eu levantei um dia com uma dorzinha estranha aqui, falei, dor de garganta, resfriado, sei lá. Terminou a gravação, fui para um pronto-socorro, cachumba. Aí cheguei para o Henrique e falei, Henrique, isso é contagioso, vou te passar. Não tem problema, eu já tive cachumba. Cheguei para o Vieto e falou, Ana, a gente tem que gravar. Falei, então tá bom, vamos fazer o seguinte, a Condessa usava muitos cachos. E começou a... Porque cachumba deixa grandão aqui, ó. Ficou um bolo aqui desse tamanho, né? Começou a inchar. Então o Diguinho deve ter umas 7 cachumba. É, com certeza. Nossa, que bobagem. Diguinho, tudo inchado aqui. E a dele deve ter descido até. Vive de saco cheio, e aí? Bom, aí falei, Vieto, então vamos fazer o seguinte, vamos encher de cachos aqui desse lado e você me grava só do lado perfeito, né? Aí tem uma reportagem também que a amiga fez, uma capa assim de meio de revista, a cachumba derrubou a freira, a cigana, sei lá. Eu com o olho assim de febre, o olho quase fechado, com roupa de freira e tal. Bom, mas gravamos os 3 dias, aí a coisa foi diminuindo, eu fiquei em repouso no sábado e no domingo, descansei. Falei, graças a Deus, está sumindo, segunda, agora eu vou com força total, né, para gravar. Danilo, segunda-feira eu acordo, bem disposta, levanto, dali a pouco eu comecei a sentir a mesma coisa. Ih, foi pro outro lado. Ai, meu Deus do céu, não deu outra. Falei, Vieto, faz os cachos. Muda os cachos pro outro lado. Desse lado e vamos lá. Agora, para a Condessa, tudo bem. Agora, você imagina a cigana, que não tinha cacho, era o meu cabelo, que você viu ali, né? Era grande na época, e todo crespo, assim, e eu dançava, era uma cigana, assim, sensual e tal, com febre, com cachumba, né? Foi uma... Deus nos acuda. Mas virou epidemia, todo mundo pegou ou não? Não. Ficou só em pegou, você, só menos eu. mal. Tava todo mundo já... Como é que é para uma atriz você fazer um papel de dupla personalidade? Que no mesmo dia você tem que fazer uma personalidade, no outro você tem que fazer uma coisa totalmente oposta. A gente vê, por exemplo, né? Hollywood tem esses atrizes metódicos, esses atores, né? Eles entram no personagem e não saem mais. Você tinha que fazer 2 personagens?
diferente um do Não outro? tinha esse tempo de preparação que até a Globo, mais recentemente, faz. Não tinha muito isso não, ou você sabe fazer ou não, Não tinha isso, ou cai decora, fora. vai lá, no dia vem, marca e grava. E do último capítulo, olha que coisa bonita, a primeira cena que teve, as duas irmãs se encontrando. Então, eles usaram um processo que chama, os meninos devem conhecer, Gin-Lock, que é assim, escurece aquele lado todo do estúdio, do cenário, fica escuro, aqui acende e eu estou aqui de Condessa, porque eu já tinha saído do convento. Aí eu gravo as minhas falas, dou um tempo, porque eu sei as falas da outra, Sim, e respondo e grava tudo. Aí depois muda a iluminação, escurece aqui, acende lá, eu visto as roupas da cigana, e aí a única, e a gente, aí aparecia assim no quadro as duas, uma de frente para a outra, lindo, 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 bem natural. O único momento em que a gente se cruzava era quando a gente se dava as mãos. Aí entrou uma outra atriz com as minhas blusas e só as mãos dela. Ficou bonito e gravamos assim de primeira. Todo mundo dizia assim, ai Ana, isso é demorado, isso vai dar um trabalho. Porque era um efeito que na época era muito inovador. usado. E foi de primeira, assim, deu tudo certo. Então, no fim, elas eram irmãs, não era dupla personalidade. Gêmeos, você sabia gêmeos. isso ou só ficou A sabendo? gente só ficou sabendo no penúltimo, no antepenúltimo capítulo. Foi muito legal. Que legal isso também, saber, né? Novela, às vezes você interpreta durante um ano a personagem e você não sabe o que vai dar, o que vai acontecer. Não, Danilo, assim, a gente pega uma sinopse, eu aprendi isso há muito tempo, né? Com tantas novelas, vem a sinopse assim, classe média, mãe de fulano, casada com cicrano, sei lá, qual é a profissão e não sei o que, não sei o que. Você não pode levar aquilo ao pé da letra, porque já teve novela que teve atriz que começou sendo uma mocinha, aí não tinha força suficiente para segurar, e o autor mudou toda a história, ela acabou de vilã e teve outra que assumiu o papel da total. Não gostaram assim, vai ser assado. Não pegou Ibope, pois é. E nós temos, mais recentemente, atualmente não, porque já faz tempo que eu não faço novela, mas mais recentemente, as novelas têm vários núcleos, porque tem que durar quase um ano no ar, né? Então, antigamente não, era a história só daquele casal. Por isso que as histórias eram muito emocionantes, porque você acompanhava o começo, meio e o fim, e acabava. Hoje não, você tem vários núcleos e tal. Tem núcleos que caem mais no gosto do público, que dão mais ibope, tem outros que não agradam tanto. Então, o autor começa a mudar. Mas mudou também, hoje em dia tem muito... Eles fazem muito pesquisa com o público para entregar o que o público quer. Só que uma das graças é surpreender o público. Justamente. E agora a gente está perdendo isso, porque eles pegam lá um grupo de pesquisa, o que o público quer? Quer que vai para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então vai para a direita e ninguém se surpreende mais. Os autores ficam mordidos com isso, porque depois você tem uma história que você quer contar. Aí diz assim, não, aqui você vai ter que mudar porque aquele personagem não está agradando. O legal é dar o que não estão esperando. Exatamente. E agora, e quando você está, por exemplo, fazendo uma personagem, aí um dia você descobre que a personagem tem que se jogar no rio e você não sabe nadar. O que você faz? O pior é que eu ia me jogar, Você não sabe nadar. Até hoje, não. E você precisou se jogar no rio? O texto vinha assim, Zurá sobe num penhasco, de lá ela se atira. O Polo, que é seu namorado, entra no mar e vai salvá-lo. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nadar, mas eu boio. Eu não consigo morrer afogado. Boa. Então, não dá para morrer, né? Eu me viro. Aí eu faço. Imagina eu, com 22 anos, eu me atirava para qualquer coisa, né? Eu sempre fui assim, muito metidinha. Aí fomos para a Ilha Pochá. O viado chegou para mim e disse assim, Ana, você não vai se atirar de penhasco nenhum. Você vai entrando pela praia, em determinado momento, é como se você se afogasse. E o Tatá era um personagem, ele como pessoa, né? Ele tinha quebrado o braço e não podia entrar na água. Tinha um cameraman chamado Décio, que tinha mais ou menos a estatura, o tipo dele, foi dublar o Tatá. Aí eu chamei o Décio e falei, então, Décio, vem cá. Eu usava sempre umas saias assim, muito rodadas, muito pesadas. Eu falei, Décio, eu vou indo. Enquanto eu sentir que está dando pé, eu fico. Quando chegar na cintura, eu abaixo, como se já não tivesse dado mais pé. Mas eu ainda estou salva, não me afoguei, né? Porque não vou até onde não der pé, que era o tempo dele entrar. Tá bom. Cheguei, no que eu abaixei, o Décio já estava me pegando ali, né? E assim, Ana, fala comigo. E ele de braço engessado de mentira, né? E ele, fala comigo, você está bem? E eu ali, fala, Ana, você está bem? E eu, pé da vida, falei, eu estou desmaiada aqui, como é que eu vou responder para ele, né? Estou bem, estou ótimo. Não posso. Pô, está atrapalhando a minha interpretação. Fiquei pé da vida com o Décio. Ele achou que você tinha se afogado, é? Aí veio, me puxou.
Rolando Poldrin fazia o padre, que estava ali no meio das pedras, ajudava a tirar a moça da água, colocavam na areia e tal. E eu né, fiquei chateada com o Décio, fomos lá para o caminhão do VT para ver a cena. Danilo, o monitor é aquilo ali, né? As nossas duas cabeças no meio eram duas pontinhas, assim, que parecia uma cabecinha de um alfinete. O Décio, que era cameraman, estava cansado de saber como é que ia ficar, né? Mas eu, inexperiente, era a minha segunda novela. Você poderia ter respondido que não ia pegar. Não, pois é, eu podia ter berrado, feito descabelado, não dando o seu aparecia. melhor. E eu lá na interpretação, Que assim, que não raiva. aparecia nada. Falei, ai, meu Deus do céu. Acontece isso, às vezes o diretor podia avisar, né? Ó, vem cá, ó, esse aqui é o plano, eu preciso que você faça lá. Ele não avisa. Você vai, já se mata e tá de longe. Naquele tempo a gente aprendia ao máximo, porque as câmeras não eram iguais a essas. E os atores mais tarimbados já conheciam, isso a gente vai aprendendo depois, né? Vai pegando. Tinha uma lente que era para plano geral, aí fazia aquele cleque, mudava para uma lente de plano americano, e no cleque mudava outra que era para close. Tinha um carrossel na frente um carrossel de lente. Aqui no SBT, lá em cima, lá tem uma câmera assim em exposição. Ô, Danilo, eu queria saber da Ana, ela falou dessa cena da água, se ela toparia contracenar com esse peixão aqui, ó. Eu não quero que mostre essa foto aí, tira daí. Essa foto Não sou eu, aqui. não. Isso aí, Ana, pegaram uma pessoa muito parecida comigo. Então, João Mesquita, o diretor do programa, tirou essa Cala, foto. ô, Ana, vem cá. É bem ruim, né? O Rei do Gado tá no ar agora. Tá reprisando mais uma vez. Mais uma vez. Você tá na novela, cadê? A gente estava conversando aqui, né? Você faz parte da teledramaturgia brasileira, você é a história viva. Como é que você entrou? Eu nasci numa família circense. Então, eu comecei a fazer, além dos números de circo, em pequena. O que você fazia? Eu estreiei fazendo um número de arame aos 9 anos. Arame é a corda bamba? Só que é um fio de arame mesmo, Tá. né? E fazia trapézio também. Aos 9 anos eu estreiei. Mas das peças, trapézio Já quadrante, caiu? com uma família da Bibi Ferreira, Queirolo. Você já chegou a se acidentar? Porque... Não. Perigoso o trapézio, hein? Que doideira. Mas a gente... Eu tentei trapézio, mas não deu. Não? Por quê? Porque só deu a esfera com ele, e aí? E aí tinha as peças também, além dos números de picadeiro, tinha os dramas que se levavam no palco. Então foi naturalmente... E todos os papéis de criança eu fazia. Me colocaram num drama chamado O Mundo Não Me Quis, que um recém-nascido é abandonado na porta de um convento, eu tinha 15 dias. Aí me puseram lá. E minha mãe disse que eu chorei muito. Quantos anos você tinha? 15 dias de nascida. 15 dias de nascida, você já estava interpretando o papel de recém-nascida. Mas eu considero... Foi difícil decorar o texto? Muito. Foi complicado, perdi sono das noites. Mas, assim, eu considero a minha estreia profissional como atriz aos 4 anos, porque aí foi um texto que eu decorei. Teve um diretor, a gente no circo chamava de ensaiador, que me explicava como é que eu tinha que interpretar desde os 4 anos. E dali para frente, todas as peças que tinha criança, eu fazia. Depois, quando eu fiquei então, adolescente... desde cedo, já foi naturalmente, foi o caminho natural. Foi o caminho natural. Eu namorei meu marido no circo, me casei com ele no circo. Quem? Dedé Santana. O Dedé Santana. O Dedé Santana é do circo, você conheceu ele na rotina de circo. Isso. E aí, quando eu estava fazendo... Alguma vez você precisou... Alguma vez em casa, quando você era casada com o Dedé ficou nervoso, você precisou falar, calma, Dedé. Nunca precisou? Quando eu casei, ele ainda não era trapalhão. Ele não era trapalhão? Aliás, é o meu amigo até hoje. O Dedé é demais, adoro. Dedé Santana, queremos você aqui de novo, hein? Gostamos de você. Então, respondendo a tua pergunta, aí eu me separei, nós tivemos 2 filhos, o primeirinho Deus levou, depois eu tenho uma que hoje está com 60 anos. Quê? 60 anos, minha filha com o Dedé. Então, quantos anos você tem? 80. Não. Sim. Não. Nasci em 1942, meu amor. Você tá excelente. Graças a Deus. Você falou 60 anos, eu falei, você teve sua filha o quê? Com 2 anos de Não, idade? a Maria Leone nasceu quando eu tinha 20. O Mauricinho eu tive com 17. 80 anos, você tá muito bem. Graças mas muito a bem Deus. mesmo.
Você é uma pessoa muito leve, você é uma pessoa muito... Você vê isso, você chegou aos 80 anos numa aparência muito boa, mas não é só física. Em ótima forma em todos os aspectos. Sua religião, você é espírita. De certa maneira, isso te ajuda a levar a vida? Ajuda, Danilo, assim. Quando a gente passa por momentos muito sofridos na vida, e você já passou por isso também, acho que a fé, a família e o trabalho. Foi assim, foi um tripé que me manteve firme e me deu força. As pessoas dizem assim, da onde você tirou força? Você só tem duas opções, ou você segue em frente ou você se mata, não tem outra. E como eu não ia me matar, porque eu tinha filhos que precisavam de mim, né? E graças a Deus nunca fui dada a ter problemas de depressão, essas coisas assim. Eu sempre fui muito de ter garra, de ir em frente, de superar. Aí, graças a Deus, o tempo passa, o tempo ameniza, né? Que legal. As feridas, as saudades. Você conheceu o Chico Xavier, pessoalmente? Conheci. Você encontrou com ele algumas vezes ou uma vez? Mais de uma vez. Logo que a Aninha foi embora, minha filha, com as vésperas de completar 19 anos, eu fui procurar o Chico e outros médios também que davam mensagens e recebiam psicografias. Tinha um outro médium que também acho que até já faleceu, o Celso Almeida, não lembro do sobrenome, que era discípulo do Chico, e o Chico incentivou o Celso a abrir um centro e ele também atendia. Então eu recebi uma mensagem muito bonita da minha filha pelo Celso. Bom, mas eu estava te falando isso porque você estava falando assim... Perguntei se você conheceu o Chico, porque tem uma foto aqui, você com o Chico Xavier, ó. Isso. Aí eu já estava com o meu espetáculo. Eu tô aqui bem na esquerda. Quanto que é isso aí, anos 80? Isso foi... Ai, meu Deus, que época foi isso? Eu acho que pela aparência do Chico Xavier, acho que foi uns anos 80, porque é a aparência que eu me lembro dele quando era moleque. É por aí. Nós fomos com o espetáculo Violetas na Janela, que eu faço até hoje. Nós fomos a Uberaba. E eu fui convidar o Chico. Aí ele disse assim, eu não posso ir, porque se eu for lá eu vou chamar a atenção de vocês e aí o público vai ficar em volta de mim e tal. Aí eu falei que a gente fazia Violetas na Janela, que era uma adaptação do livro. Ele falou, eu sei, da Verinha, né? Que é a Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Então, aí nós convidamos o Chico, ele falou assim, eu não posso ir, mas olha, vocês estão colocando as violetas numa janela de luz. Foi muito lindo. Legal. E ele falou que a peça tinha assim, um longo caminho pela frente e está comprovado que teve mesmo, está tendo. Demais. Agora, você já trabalhou no SBT, você falou, né, na novela Destino? Destino. Mas eu acho que o papel que você fez no SBT que eu mais gosto é esse aqui, ó, que é o Prova da Mangueira, Domingo Legal. E quem vai tirar a lama? Ana Rosa. A Ana vai tirar dos homens. O Rubens vai tirar das mulheres. E quem tirar primeiro marca o primeiro ponto no placar geral. A Ana está tirando com bastante energia, com bastante vontade a lama dos rapazes, mas pelo jeito... Não lembrava disso. Ainda não temos definição. Ainda não temos definição. Eu não lembrava disso, nem lembrava. Fiz muita banheira do Gugu também. Não entrei na banheira, mas a gente ia lá, né, para dar nota e tal. Você não entrou na banheira. Nunca entrei na banheira. Mas você estava na equipe, alguém entrava. É, barato. E você tem um curso focado em interpretação para TV. É a Jornada do Ator. É curso online ou presencial? Online. Online. Isso foi quando começou a pandemia. Sim. E eu tenho duas filhas que moram em Portugal. Desde 2017, me carregam para lá, eu fico entre lá e cá. Eu cheguei de lá sábado agora, né? Eu ainda estou no Obrigado horário. Por estar aqui. Pois é. Então, assim, esse curso tem uma filha lá que tem um site, ela é meu genro. E quando entrou a pandemia, eu não podia mais viajar com a peça, fechou tudo, né? E aí a Bia e o André me propuseram, falaram assim, mãe, vamos fazer um curso online? Então, eu gravava, assim, experiências da minha vida, contando detalhes, essas coisas de alma cigana, esses lances de entrar no mar. Compartilhando experiência. Isso. E dando dicas também, porque eu fiz curso de Stanislavski no Brasil, eu estudei, eu fiz faculdade de cinema, então eu tenho alguma experiência e estava passando isso para o público online. E ainda tem quem quiser fazer o curso? Tem. Acho que eles relançaram agora, chama a Jornada do Ator. Ana, muito obrigado por ter vindo, tá bom? Vamos trazer recebê-la. A casa é sua sempre. Sou sua fã. Muito obrigado. Obrigado. E adorei. Muito obrigado. A casa é sua. O que precisar, conte com a gente aqui. Prazer todo meu. Estarei de volta.